Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Fora da Caixa. Acertei. Segunda parte. Um podcast diferente para você, para mim, para nós, que somos pessoas diferenciadas e desejamos muito mais do que uma religião, do que frases feitas e por aí vai. Você já nos conhece esse canal e você sabe do nossa a vontade, a sinceridade de fazer algo certo e correto para o Senhor. Amém? Amém. Né, Thelminha? É isso aí, amor. Sempre estamos juntos aqui. Eu, Thelminha, hoje presencialmente Bitos e também Sherman. Até o Sherman está presente hoje. Depois da nossa viagem muito boa, estamos de volta. Depois de um calorão de 35 graus, viemos para Poços para 4 Congelar. graus. Hoje, quando eu acordei, que eu olhei ali, eu falei, caraca, eu já achei que já tinha passado. Passou nada. Começou o dia valente hoje, 4 graus, mais um dia maravilhoso. E estamos aqui novamente juntos para nossas conversas edificantes. Amém. E conosco aqui já está o Juliano. A Renata, será que está aí também agora? Boa noite, né, Renata? Sarou, também? menina? Porque... Aí, além de ter sarado, não é porque acabou o apocalipse, né? Então, quero saber se ela agora ela tá com a gente. O Ederson está lá aí, com meu amigo, Larissa. Larissa, hoje você vai lembrar das nossas conversas, porque citaremos o nosso grande amigo Martinho Lutero. Lá de Yonkers. Paulinha está conosco também, boa noite. Dani também, boa noite. Cadê Rubervan? Ainda não apareceu por aqui. Vão dando boa noite aí, vão entrando, compartilhando pra gente estar aprendendo mais da palavra de Deus hoje. A Rê tá na faculdade. Entendi. Voltou. Entendi, Voltou. E Rubervan e Dani estão lá, firme e forte casal. E hoje falaremos de um tema que, assim, foi revolucionário na minha vida. A Thelma também comenta sobre isso. Aqui na igreja também, quando as pessoas entenderam, foi falar, puxa vida, que trem bacana. Trem é bem mineiro, né? Que entendimento, né, correto, biblicamente falando, e um entendimento libertador. E a gente, às vezes, quando fala de liberdade, tem muitos que associam liberdade com bagunça, né? A famosa libertinagem. E não é nada disso. É a liberdade de ter um relacionamento com Deus, de experimentar mais do amor dele, de aproximar mais dele cada dia mais, sem medo, né? A palavra temor não é medo. Temor é um respeito que me leva a obedecer. É um respeito que me leva a reverenciá-lo. É um respeito onde a palavra dele tem um peso, onde eu não vou tomar decisões baseadas única e exclusivamente no que eu acho, no que eu penso, que talvez para mim seja interessante, bacana, mas e a palavra de Deus? O que ela diz? O que ela acha? O que Deus acha a respeito desse tema, né, dessa área, dessa decisão que eu estou prestes a tomar? Hoje nós falaremos sobre justificação. O tema é, né, só Jesus pode te justificar. E é um ponto tão importante, porque isso foi a cisão, né, do monge, do sacerdote Martinho Lutero, lá atrás, em 1516, acho que é 1531, 16, e agora esqueci. Acho que eu vi outro dia, 17, eu acho. 16, 17, é mais ou menos por aí. É igual aquele dia que Jesus nasceu, 25, não é 25 de dezembro, eu falo que Jesus nasceu no dia 32 de fevereiro. Ué, pastor, mas não existe, então não importa o dia que ele nasceu, o importa é que ele nasceu. Amém? Nasceu, viveu, morreu e foi ressuscitado. Hoje falaremos um pouquinho sobre isso. Isso que é o importante. Então, o nosso amigo Lutero também foi 16, 17... 1517. 17 aí. Agora não esqueço, até amanhã eu não esqueço nunca mais. E é muito bacana porque ele era um católico romano, apostólico, e ele um dia teve essa revelação, esse entendimento sobre a doutrina da justificação. Eu até acho que eu não coloquei, coloca aí, Bim, você ganha mais um galardão, Romanos 1, 16 e 17. Né, dizem que esse foi o versículo que Lutero, onde, espera aí,
O justo viverá pela fé. Foi quando ele teve esse entendimento, essa revelação, né, naquela época onde as indulgências estavam em moda, né? Então comprava-se, pagava perdão, pagava para ir para o purgatório, nem o purgatório existe, mas pagava para sair. Então, assim, era uma salada, né? Hoje não é muito diferente, né? Nas igrejas evangélicas, né? Também paga para tudo. Tudo o dinheiro está associado. Às vezes eu chego até a pensar que a igreja hoje se tornou um meio. E não o dinheiro. O dinheiro é um meio, né? Precisa de dinheiro para tudo. Né? Dentro de uma igreja precisa, né? As manutenções, despesas, pessoas, aluguéis. Então é um meio necessário. Mas a finalidade é uma igreja saudável, sadia, pregando o evangelho, compartilhando do que Cristo fez e não exigindo aquilo que as pessoas façam. E hoje eu acho que a igreja virou um meio. A finalidade é dinheiro. Tudo é dinheiro. Né? Agora até para batizar, se eu não tiver a camisa... Eita Jesus! Mas aleluia, né? Por isso que existem várias e nós podemos escolher, não somos obrigados. Né? E Martinho Lutero teve esse entendimento nesse versículo ali, Bim colocou para nós. Romanos capítulo 1, verso 16, ele fala, né, que porquanto eu não me envergonho do evangelho. Eu acho fantástico isso. Se perguntar para mim, eu me envergonho de alguns pastores, de algumas igrejas evangélicas, mas Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho com E maiúsculo. Por quê? O que é o evangelho? O evangelho é o poder de Deus para a salvação. O evangelho não é o poder de Deus para enriquecer pessoas. Vou usar uma palavra nesse contexto, nem para transformar, para melhorar a vida de uma pessoa. O evangelho é o poder para salvar uma pessoa, para mudar o destino eterno de uma pessoa. E hoje parece que se prega tão pouco sobre isso, porque as pessoas não estão preocupadas com isso. Elas querem o aqui e agora, eu preciso, eu quero, eu desejo. Então aí parece que esse evangelho, você pegar uma pessoa que tem uma vida boa, saudável, profissional, família, bem casado, o evangelho não alcança essa pessoa. Porque se você chegar para ela e falar assim, você precisa de Jesus para a tua vida financeira prosperar, o cara fala, eu sou milionário. Você precisa de Jesus para você abandonar os seus vícios, não tem nenhum. Você precisa de Jesus para você ter um casamento, uma família bacana, a minha é muito top. Você precisa de Jesus... Aí essa pessoa, acho que, né, o que estiver batendo na porta lá, fala assim, então muito obrigado. O evangelho não vai te alcançar, porque esse evangelho da terra, esse evangelho natural, que é o que se é muito pregado, difundido, não terá alcance na vida de uma pessoa, já que passou, né, que não está passando por nenhuma fase ruim da vida. Então o evangelho, Paulo fala, que é o poder de Deus para a salvação. Eu não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. De todo aquele que obedece é perfeito? Não. De todo aquele que crê nele. Primeiro do judeu, veio para os seus e os seus não receberam. Assim também como do grego, depois nos alcançou, né, nós os gentios. Visto que a justiça de Deus não é a justiça do homem, é a justiça de Deus. Se revela no evangelho. Então a justiça de Deus não é revelada na lei de Moisés. A justiça de Deus é revelada no evangelho de Jesus. Salvou aí? Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Nunca tem obra no meio. Nunca tem o meu feito, a minha obra, o que eu fiz. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Por isso está escrito, o justo, aquele que foi justificado, ele vive pela fé. Ele viverá pela fé da justiça de Deus. Ele foi justificado pela fé, ele vai viver por essa fé. Ele não vai viver pelas suas obras, porque a obra nenhuma nos é capaz de nos justificar. Então, pensando nisso, falando sobre isso, né, quando eu tive esse entendimento, que demorou bastante, né? Lutero teve em 1500, eu demorei 500 anos depois para ter esse entendimento. Na verdade, mais de 2000, faz uns 15 anos que eu tenho esse entendimento bem mais apurado, né, do que significou a morte e a ressurreição de Cristo, em tudo que ele fez por mim, para nós, que ele não deixou nenhuma pega, não deixou, Marcelo, então eu fiz isso a partir de agora, é tipo aquelas corridas de bastão, né, de revezamento, que você passa o bastão.
Jesus não passou o bastão para mim. Jesus, ele correu os 100 metros, ele correu os 400 com barreira, ele correu os 3.000, ele correu a maratona, ele correu a ultramaratona, ele fez tudo. E agora ele fala, Marcelo, eu já fiz tudo por você. Você deseja receber de graça tudo o que eu fiz? E lá, enquanto a gente estava lá nos Estados Unidos, nós falamos um pouco sobre isso, né? Tinha uma turma muito bacana, já mais experimentada na palavra, na graça. Falamos, né, que hoje, por estar na moda, né, a graça, parece que ela foi tão depreciada, tão menosprezada. E quando nós entendemos isso, então, Marcelo, para que você fosse salvo, eu completei a ultramaratona. Foram 180 quilômetros. Você sabe o que é isso? Eu fiz tudo por você. Então, assim, para você é de graça, não custa nada. Mas para mim, não é que custou muito, custou a minha vida. Eu carreguei a tua cruz. Eu fui açoitado por causa dos teus pecados. Eu fui desamparado pelo meu Pai por causa de você. Eu abri mão de todos os meus sonhos, alegrias e projetos pessoais, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Então, assim, cada dia que passa, que eu entendo um pouquinho mais, eu falo, caramba, é isso, a graça para mim, zero de custo, de preço, mas um valor incalculável, um valor imensurável, um valor que quanto mais eu entendo, esse valor aumenta. E aí é um valor que aumenta que eu falo, puxa vida, eu não conseguiria pagar 0,01% desse preço. E o Senhor o pagou 100% para mim. E agora, gentil, generosa e graciosamente me oferece, disponibiliza para mim de graça. Aleluia. Então, essa doutrina, né, vamos chamar de doutrina da justificação, é um tema muito bacana. Como você disse, libertador, né? Uhum. E hoje nós falaremos um pouquinho para você entender mais, que vai te levar a uma gratidão maior, a um envolvimento maior, a um relacionamento melhor, a uma gratidão muito, muito, muito maior do que você tem hoje, um apreço maior por aquilo que Jesus já fez por todos nós. Então, falando sobre justificação, eu peguei ali da chamada concordância de Strong, que é um dicionário, um lexo, né, desse homem chamado James Strong. Antes de você falar, entrou aqui também conosco Yara e Delvio, boa noite. Doris, Tito Batagini, os também dois estão lá. Pais. Exatamente. A Daiane, boa noite, pastores, e a todos que estão por aqui para aprendermos mais e mais a palavra de Deus, de Jesus. A Marise Papa, boa noite, com muita paz, não é Itabuna, alguma coisa assim. Esqueci agora, antes eu estava na cabeça e ontem entrou alguém de Itabuna, bagunçou. Alguma coisa. Fernandes, boa noite, está aqui conosco. Meu amigo vascaíno. E Verônica, boa noite, Vê. A Vê está hoje, eu acho, né? Já vou descobrir a Marise aqui da onde E aí, ela é. então vamos falar sobre justificação. O que significa justificação? Olha que bacana. Ato de Deus, então não é um ato meu. É um ato de Deus que declara as pessoas livres de culpa e aceitáveis para Ele. Um ato que vem de Deus, originado em Deus, realizado em Deus, que declara as pessoas livres de culpa, inocentadas, e de um lado. Então, se você está inocentado, de outro lado agora você está agora aceito, você é aceitável para Ele, você é aceito diante dEle. E o que você fez para isso? Nada, absolutamente nada. Foi Jesus quem fez isso e nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Nós vamos ler uma parábola que é muito bacana, quando Jesus fala do fariseu e do publicano, que ele fala exatamente sobre esse tema da justificação, da propiciação, algo muito interessante para nós, para começarmos. Lucas 18, a partir do verso 9, Jesus diz assim: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano.
O fariseu, quem que era o fariseu? Doutor da lei, sabia tudo, achava que obedecia, achava que era justo, achava que cumpria todos os mandamentos. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma. É igual às vezes... Ai. É igual às vezes eu vejo a turma, você falar para uma pessoa orar, ela está conversando com você desse jeito, e você ora, irmão, ora. Ô Senhor, o Deus, o todo... Ô moço, para, ninguém aguenta você não. Pastor que, ô Deus, o Todo-Poderoso, você não tem ideia de quem é Deus, né, moço? Jesus nunca chamou Deus de Deus, chamava Deus de Pai. Fica bravo não, muda. Ó Deus, esse é o fariseu. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como, apontando para esse publicano. O que ele fazia? Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, tem dó de mim, tem compaixão de mim, libera aplaca a tua ira sobre mim, faça alguma coisa sobre a minha vida. Derrama da tua misericórdia, da tua graça e do teu favor sobre a minha vida. Ó Deus, ser propício a mim, porque talvez assim, ao contrário desse fariseu, eu não valho nada, eu sou um pecador. E olha o que Jesus diz. Digo-vos que este quem? O publicano, o cobrador de imposto, o pecador, digo-vos que esse desceu justificado para sua casa. O que ele desceu então? Ele desceu declarado inocente, sem culpa diante de Deus e aceito por Deus. Digo que este desceu justificado para sua casa e não aquele, não o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E humilhar na palavra significa se dobrar debaixo da potente mão do Senhor. Curve-se, renda-se, veja-se necessitado, carente, veja-se fraco, precisando de auxílio, veja-se buscando, desejando e necessitando de um Salvador. Você não consegue se salvar. Então, baseado nisso, eu quero ler um outro texto ali, que acho que eu tinha colocado na ordem inversa, em Romanos 3:20, que é muito bacana também, quando eu entendi a respeito da lei, porque assim, muito tempo lá atrás, eu fui ensinado e não falava muito sobre isso, pelo menos eu não ouvia, que aquilo, eu tenho que cumprir a lei, eu tenho que obedecer os 10 mandamentos, e são até mais do que esses 10 mandamentos, e nunca, parece que nunca era suficiente aquela Deuteronômio 28:1, aqueles, você quer ser abençoado? Então, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos esses mandamentos, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito será no campo, bendito será, bendito. Mas tinha uma condição, a condição era obedecer todos os mandamentos. Eu falava, puxa vida, parece que é meio difícil. Aí quando eu fui conhecer de verdade, não era difícil, era impossível de ser colocado em prática com o propósito de ser justificado, de ser abençoado, cumprindo normas, regras e mandamentos. Mas, na verdade, quem estava enganado era eu, porque Deus nunca enviou a lei com esse propósito. A lei foi dada exatamente com um propósito oposto a isso. O quê? A lei foi dada para me condenar. A lei não foi dada para eu ser justificado, obedecê-la, a ponto de ser justificado através dela. Romanos 3:20, Paulo falando, ele fala, portanto, ninguém será declarado justo, ninguém será justificado diante de Deus confiando na obediência à lei. Porque se você não sabe, Marcelo, é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável, incontestável conclusão de que somos todos o quê? Pecadores. A lei, Marcelo, ela foi dada para esse papel, te condenar, te deixar injusto, te deixar pecador. A lei foi dada para você tentar cumprir, e você não vai cumprir, então você é um desobediente. Então o desobediente, ele é acusado, então aquele que não cumpriu, aquele que cometeu um delito, um crime, uma desobediência, a lei, ele precisa ser, então ele foi acusado, agora ele será julgado,
não vai terminar bem esse julgamento, porque existem falhas, existem erros, existem pecados, existem transgressões, então agora eu serei condenado e punido. Ai Deus, mas aí você me deu algo que eu não daria conta de cumprir? Exatamente. A lei é um espelho que mostra todas as suas imperfeições, Marcelo. A lei fala, você consegue amar a Deus sobre todas as coisas? Não, então, a lei está mostrando que você é uma pessoa imperfeita, uma pessoa de você consegue não mentir? Ah, eu já menti então, Marcelo, que pena, você desobedeceu a lei, né? Então, infelizmente, Marcelo, todos os impostos de renda. Estranho. Você pagou 100% em todos? Certamente não, então você roubou. Então, o mandamento é não roubarás e você roubou. Ah, mas é o quê? Jeitinho? Não funciona. Com Deus é o seguinte, ou você faz 100% ou 99,9% está errado. Ah, mas aí é difícil então, Marcelo. A lei foi dada com esse propósito, para tornar a sua vida não difícil, mas impossível. A sua salvação, ela não é difícil, ela é impossível. Obedecendo a lei, é impossível. Então, por isso que eu sempre falo, Jesus veio para cumprir a lei. Jesus veio para fazer aquilo que eu não dava conta de fazer. Mas será que foi ele que fez isso? Ué, vamos continuar lendo ali, ó, Romanos 3,20, vamos em próximo, que é o 21. Entretanto, nesses últimos tempos, Paulo dizendo, se manifestou uma justiça proveniente de Deus. Então, a justiça proveniente do homem nunca seria capaz de inocentá-lo diante de Deus. Mas agora, nesses últimos tempos, Paulo referindo-se ao tempo de Jesus, a vinda, a morte e a ressurreição de Jesus, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo. Para quem? Judeu? Só o judeu? Não, para todas as pessoas que creem. Porquanto não há distinção. Porque todos pecaram, todos, né, já nasceram em pecado e cometem pecados. Todos são desobedientes, são injustos, todos são réus culpados diante da lei, porque todos pecaram. Colocando a lei como parâmetro, todos pecaram. Então, você está destituído da glória de Deus. Agora, olha, porque até agora é só notícia ruim. E qual que é a notícia boa? Agora, sendo justificados gratuitamente por sua graça. É tipo uma redundância, né? Gratuitamente por sua graça. Agora, nós fomos justificados, nós que cremos em Jesus Cristo, nós fomos declarados inocentes e sem culpa diante de Deus pela nossa fé no que Jesus fez. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por sua obra consumada, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então fomos e somos redimidos, fomos comprados de volta, nossa redenção, o nosso resgate, né? Fomos resgatados pelo pagamento do sangue de Jesus em nosso favor. Então, a notícia ruim, a lei te condena. A lei te torna pecador. E a notícia boa? A lei te torna pecador porque você não dá conta de cumpri-la. Uai, e agora? Então, a boa notícia. Por isso que o evangelho significa boas novas. Qual que é a boa notícia? Alguém chamado Jesus, o Cristo de Deus, ele morreu para perdoar todos os teus pecados e foi ressuscitado para a sua completa justificação. E agora você pode ser justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aí, entre aspas, é só isso? É. Mas não tem que fazer nenhum sacrifíciozinho, não, ele já fez todo. Eu não tenho que carregar um fardo, pagar um preço ou carregar uma cruz, não, ele já fez tudo. Mas eu não tenho, não, você não tem que fazer, você não tem que fazer nada. Você precisa crer. É a pergunta do carcereiro de Atos 16 para Paulo e Silas. Ele fala assim, o que eu tenho que fazer para ser salvo? A resposta de Paulo está tão... Crê no Senhor Jesus. Cadê esse evangelho, pelo amor de Deus? O evangelho que salva aquele que crê.
Hoje o evangelho salva aquele que crê, mas ele tem uma vida, um comportamento correto, ele fez um curso e foi aprovado, curso de batismo, ele foi entrevistado por um pastor, que a maioria, 99,99% é tudo fariseu, porque ele acha que ele é bom. Ele acha que ele é o que jejua 2 vezes por semana, é o que dá o dízimo, é o que não rouba, o que não mata, é o que não adultera, o que não mente. Esse cara, esse pastor, se tirar a camisa dele, deve ter até asa. A voa. Você está ficando doido? Eu estou assim, eu estou inconformado com esse evangelho, que é o que Paulo fala. Né? Nós fizemos uma série aqui do Evangelho com E maiúsculo, porque essa série... Gálatas, do capítulo 1, do 6 ao 10, Paulo falava que ele falou assim, eu estou chocado com vocês, que vocês estão saindo do evangelho da graça e indo para um outro evangelho, que na verdade não é o evangelho, é um evangelhozinho bem mequetrefe. E Paulo se exalta a ponto de falar assim, que seja amaldiçoado quem prega esse outro evangelho. Sou eu que estou falando, não, moço. Hoje, nesse tempo, né, de tudo politicamente correto, nossa, não pode falar nada. Não pode falar nada o quê? Nós vamos viver de mentira, de engano? Nós vamos impedir que essas criancinhas não são crianças com 2 anos, 5 anos, essas criancinhas com 15, 25, 50, 80 anos na fé, essas criancinhas que estão querendo entrar no reino e eu vou impedi-las? Deixa eu falar uma coisa para vocês, às vezes tem gente, pastor, às vezes você fica até meio áspero, meio irado, meio bravo. Paulo falou, para terminar, depois vai entrando aqui, Jesus fala a respeito disso. Paulo fala assim, que essas pessoas sejam amaldiçoadas. E ele fala assim, de novo vou falar para vocês. Se alguém, ou mesmo um anjo do céu, um anjo descer do céu e pregar um outro evangelho, diferente daquele que eu já preguei para vocês, Paulo falando para os Gálatas, ele fala que seja amaldiçoado. E ele termina, Gálatas 1,10 termina ele falando assim, peraí, eu estou nessa terra aqui, eu estou cumprindo esse papel, esse chamado para quê? Para agradar aos homens ou para servir a Deus? Porque se eu estiver aqui para agradar aos homens, ser um palhaço, ser um apresentador, um cara que entretém uma plateia ali durante 1h15, 1h30, eu não estou fazendo o papel que Deus me chamou para eu fazer. Então, assim, eu vou falar, cada dia que passa, a temperatura está aumentando e o respeito está diminuindo para esses fariseus. O que Jesus falou a respeito disso? Falou assim, olha, vocês não entram no reino, falando para os fariseus. Vocês não entram no reino e estão impedindo os pequenininhos de entrar. E ele fala, sabe o que você deveria fazer? Jesus falando, só para você ler lá. Você deveria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar no mar. Você acha que eu que sou duro? Você acha que eu que estou muito bravo, que onde já se viu, são interpretações da onde? Você interpreta o que está escrito, o que não está escrito você não pode interpretar. Uma pessoa que fala para mim de curso de batismo, de entrevista pastoral, e agora de pagar para batizar, moço, fala um trem desse perto de mim não, porque meu sangue está igual lá de Nova York, 35 graus. Não dou conta não. Porque nós não estamos falando, meu irmão, nós estamos falando de eternidade. Nós não estamos falando de outra coisa, nós estamos falando de eternidade, moço. É sério demais. E hoje eu vejo as pessoas brincando. É número de seguidores, de curtidas e tudo monetizado. É pastor hoje andando com celular, com como é que chama esse trem aqui? Relógio de 300 mil reais. Cara, nossa, é chocante. É Paulo falando, estou chocado. Talvez nos dias de hoje eu estou de cara com vocês. Eu não acredito que olha onde vocês foram. Não é possível. Como eu gostaria de um Paulão hoje. Você tá doido, sabe? Não brinque. Sabe? Não se relacione. Não valorize, não curta, não siga. Nossa, mas olha quantos seguidores, olha, coitado desses seguidores. É o que Jesus disse, né? O cego guiando outro cego, vai todo mundo cair no barranco. Mas, aleluia, vamos continuar. Vocês entenderam então? De um lado, graça, de um lado a lei que condena. De outro lado, a graça que
que nos justifica. E aí? Esse é o Evangelho. Fora isso, o que é? E aí tem um texto ali bacana que eu tinha separado, que eu separei, que fala sobre Israel. Que fala que Israel tropeçou na pedra de tropeço. E durante um tempo eu achava que ele tinha tropeçado em Jesus, porque Jesus não era o Messias esperado por eles. Porque eles queriam o Messias, né? Eles tinham uma visão, porque é o Davi ungido, o escolhido. Então eles queriam um outro Davi para guerrear, se bem que Davi deu umas pisadas na bola ali, mas um rei, um Davi de exército, um Davi que reina, um Davi todo, né, ostentando, um Davi super Davi. E de repente vem Jesus, né, sem beleza nem formosura, nascido em Belém, nascido na manjedoura, filho de um carpinteiro, de uma outra mulher que não tinha nenhuma pose, e irmãos, irmãs, um Jesus normal. Só que ele não era normal, né? Ele era um Jesus celestial, ele era o Filho de Deus. Ele desceu do céu para salvar os pecadores. Ele veio a esse mundo para fazer aquilo que nenhum ser humano seria capaz de fazer. E por isso Israel, por isso o povo judeu, né? Esse sinão com Jesus. Mas é além disso. Está ali em Romanos capítulo 9, do verso 30 ao 33, o dia que eu li isso, eu falei, caramba, olha que interessante. Paulo falando de algumas coisas, ele, né, conclui dizendo assim, a que conclusão chegamos? Os gentios, quem são os gentios? Todos os povos não judeus. Então eu, Marcelo, sou um gentio. Então o gentio que não procuravam justiça, a receberam. Uma justiça que vem pela fé. Entretanto, Israel, que buscasse uma lei que trouxesse justiça. Entretanto, Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. E por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como que por meio das obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que põe em Sião, remetendo Isaías para cá, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, mas aquele que nela confia jamais será envergonhado. Aleluia! Então o que aconteceu? Um povo gentio, que não estava debaixo da lei, recebeu a justiça pela fé, oriunda de Deus, porque eles não estavam debaixo da lei. Então eles não usavam a lei como regra para acessar a Deus, para ser perdoado, para ser aceito diante de Deus. Eles receberam essa justiça pela fé, sem a lei. E os judeus, o povo de Israel, o povo judeu, que estava à procura dessa justiça, só que pela obediência à lei, não recebeu. Por quê? Porque nós acabamos de ler que a lei, segundo a lei, diante da lei, ninguém será justificado. Muito pelo contrário, será condenado, porque ninguém consegue obedecê-la, né? Só desobedecê-la. Então Israel, que buscava uma justiça pela lei, não pelas obras, não pela fé, mas uma justiça pelas obras, uma justiça pela obediência à lei, não recebeu, não conquistou, porque estava buscando pela lei, estava buscando pelas obras, estava buscando uma justiça própria, uma obediência própria. E aí, como está escrito, eles tropeçaram na pedra de tropeço. Então, a pedra de tropeço não é simplesmente Jesus, é a justificação pelas obras. É a justificação pela obediência à lei. Eles tropeçaram tentando obedecer à lei. Vocês entenderam? E aí, Paulo, que conhecia muito a palavra de Deus, traz, né, pinça lá de Isaías, ele fala, eis que põe em Sião, essa era uma profecia, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço. Qual que era a pedra de tropeço? Jesus, não só Jesus, mas a justificação pela fé através de Jesus. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Mas aquele que nela confia, essa palavra é para nós que já cremos e nascemos de novo, nós nunca seremos envergonhados. Mas você não cumpre a lei. Eu não cumpro porque eu não dou conta. Com o propósito de me justificar.
com o propósito de ser aceito, de Deus não encontrar culpa na minha vida, não tem jeito, eu já desisti. Procuro buscar a Deus, procuro honrar a Deus, procuro não matar, procuro não mentir, procuro não adulterar, procuro não roubar, procuro não viver de inveja, procuro honrar meu pai e minha mãe, procuro fazer um monte de coisa, que é o certo, que naturalmente funciona socialmente, comportamentalmente. Mas com o propósito de, olha como eu, igual o fariseu, olha como que eu sou bom, olha o que eu faço, olha como eu obedeço à lei. Não, na lei eu não cumpro nenhum dos mandamentos do Senhor. Não vou entrar nesse pormenor, que depois, se você quiser assistir ali, assista o Sermão da Montanha, que você vai ficar igual ali, escandalizado. Mas então é um absurdo. O que Jesus propôs para nós é um absurdo inalcançável, inatingível. Mas tinha esse propósito. De, como disse o nosso amigo pastor Joseph Prince, a lei foi dada para eu pedir socorro. Para eu falar, dou conta não, moço. Isso é um absurdo para mim, não tem jeito. Ele falou, que bom que você chegou a essa conclusão. Porque quando você chega a essa conclusão, você vai buscar ajuda. Você não dá conta de se salvar? Não. Então, eu sou aquele que posso, desejo, quero te salvar. Amém. Amém? Diga, meu bem. Deixa eu colocar para aqui uma turminha que entrou. Marília entrou, Lorenzetti, mãe de Luísa. Neide fez um comentário aqui muito carinhoso. Boa noite, como é bom ouvir, a Neide de Mogi Guaçu. Sim. Como é bom ouvir o Senhor falar, pastor Marcelo. Ontem o Senhor arrasou na pregação. Deus abençoe sempre. Ô, Neide, depois você passa o teu pix aí. O Fernandes falou aqui, fez uma colocação e ficou legal. O problema é que não nos ensinaram a amar a Deus como Ele é, mas sim como eles, religiosos, queriam que Ele fosse, para se apropriar e capitanear a intermediação entre Deus e os homens. Menino, inteligente. Valdênio também entrou aqui, mas eu acho que ele já saiu. Ele estava conosco, mandou um abraço. E Dora e Jair também estão aparecendo aqui na área. Bem. Vou falar um trem para você. Fale-me. Como diz o Joãozão, talk to me. Eu vejo que às vezes assim, a graça, muitas pessoas tratam como rasa, como desculpa para pecar e tal. Eu vejo assim que a graça precisa de uma sinceridade muito grande e precisa de uma maturidade também muito grande. Por quê? Nós que já vivemos na lei, já fomos muito cobrados e massacrados e exigidos e tudo mais. Por quê? Ainda mais a gente com personalidade. Vou falar por mim, né? Não me inclua fora dessa daí, não sei, nós não sei onde que vai. Boa filha, boa aluna, boa profissional, boa irmã. Você achava, né, que era tudo isso. Mas assim... daí tá parecendo mais... tá parecendo mais um discurso do fariseu. Eu não sou igual... Não, eu era uma fariseu. Não sei se tem fariseia. Farisaica. Farisaica. Eu era uma farisaica. Então, precisa de uma sinceridade muito grande quando a gente conhece a graça, para a gente reconhecer que tudo isso que a gente acha que não vale nada para Deus. Põe como é que chama lá? Isaías 64:4, por favor. E aí a gente entende que isso que a gente achava que estava sendo alguma coisa para Deus, ou nos justificando, tá se achando. A hora que a gente realmente é sincero e reconhece que a gente não é nada, aí sim a gente entende a justificação por Jesus. E aí precisa de muita maturidade também, porque aí pessoas que ou vieram da lei, ou então conheceram a graça, mas elas têm um pecado na vida delas, que isso é uma prática de pecado, e aí elas olham para a graça, e ao invés delas olharem com maturidade, trazendo a responsabilidade por si, eu sou filho, agora que eu sou filho para sempre, independente do que eu fizer, eu vou para o céu. Ao invés de
encarar com maturidade é imaturo ao ponto de falar, mas então se Jesus já me justificou, é ele mesmo, então eu vou andar aqui, largar a mão. Tem uns que voltam a beber, tem uns que voltam a fazer uma série de coisas, mas é porque eles não estavam preparados para ouvir a graça, eles não encararam com responsabilidade e maturidade. É o filho pródigo, né? Pegou a herança e foi pro mundão. Foi bacana? Não. Então a questão é essa, você quer usar a herança para desfrutar de uma vida boa na terra, ou você quer usar a herança para, no seu ponto de vista, agora que eu vou curtir, agora que eu tenho condição, agora eu vou fazer isso. Aí vai e nunca vai dar certo, nunca vai prestar, porque é o que a gente sempre fala, né? Que tudo bem ser filho, mas o filho obediente, a vida ela tende a ser muito mais tranquila. E o filho desobediente é confusão. A gente fala, para você que não conhece, a nossa igreja, onde eu estou aqui, né, para o lado direito aqui, tem a parte de trás da igreja, que tem todas as salas, toda a estrutura, e mais para lá a igreja em si, né, o púlpito, palco, tudo, as cadeiras. E para cá, atrás aqui tem um estacionamento e ali já é uma outra rua. E depois dessa rua tem uma outra rua que a 50 metros tem a cadeia. E do lado da cadeia tem um cemitério. Então eu sempre falo, esse Sal da Terra está numa posição bem bacana. Bim, na verdade é 64,6, viu? Eu que falei errado, desculpa. E aí, é aquilo, tem filhos de Deus que estão presos. Tem filhos de Deus que morreram antes do tempo. Por quê? Porque às vezes usaram de maneira errada, equivocada, a liberdade que Deus lhes deu. Deixaram de ser filhos? Não, mas são filhos presos. São filhos que já morreram, são filhos drogados, são filhos com casamento desfeito, são filhos que não dão um bom testemunho, que não honram seu pai e sua mãe, que dão vergonha para o pai e para a mãe. Continuam sendo filhos? Sim, tanto filhos naturais, quanto filhos de Deus, se realmente nasceram de novo. Então, é uma escolha a ser feita. Né? Pregação de ontem, falei um pouquinho sobre isso. É o filho pródigo, pegou a herança e foi torrar. Ok. O filho que ficou em casa, jacu, né? Por quê? Porque ele se via como um trabalhador e achava que o pai era patrão. Errado. O filho mais novo foi lá, voltou, ok. Mas eu já fiz essa pregação também do terceiro filho. É o filho que desfruta, mas dentro da casa do pai. É o filho que tem a herança, mas não sai. Porque é tão bom viver perto do pai. Pô, é tão bacana viver na casa do meu pai. Por que eu vou sair daqui? Então, né, que sejamos sempre esse terceiro filho. Né, que nós ocupemos esse lugar do terceiro filho. Diga-me. O André colocou, André Galassi aqui, Antonella está conosco. Os filhos estavam ontem na casa, a casa estava cheia, Dia dos Pais. Mas agora eu não estou valendo nada, então eu estou perdendo por causa dos... não. Por causa da Helena e por causa do Aaron, não vai ganhar nunca. Nunca. E ele colocou aqui, após nos colocarmos na graça, a lei continua, pois não passará, servindo como baliza para nossa convivência e comportamento social, nos mantendo no caminho. E o Rubervan também colocou aqui, com certeza, pastora, quando nos deparamos com o padrão de Deus, nos damos conta que nossas obras realmente são similares ao trapo de imundícia e esterco. Todo o amor que achamos ter ainda é pouco perante o amor de Jesus. Amém. Exatamente. E perfeitamente essas colocações, né? Quando Paulo fala lá em Efésios, né? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é bom, e ele fala da primeira, é o primeiro mandamento com promessa. Aí você pode, o primeiro mandamento com promessa, para que tenhas vida boa e longa sobre a terra. Ou seja, Marcelo, honre seus pais. Honrar no sentido de agradeça-os, obedeça-os, respeite-os, dê alegria para eles. E você terá uma vida longa e boa sobre a terra. Honrar o pai para ser salvo? Não.
honrar o pai para ter uma vida longa e boa sobre a terra. Eu acho que está lá em Efésios 5. Termina Efésios 6. Vou brincar se ele é Efésios 6, verso 1, 2 ou 3. Alguma coisa assim. E aí depois a gente volta lá. Olha lá. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Para que vivas bem e tenha vida longa no céu. Não, sobre a terra. Então, obedecer a palavra de Deus é para que tenhamos vida boa e longa na terra. Pastor, mas é o que está escrito, moço. Se eu conseguisse cumprir os mandamentos, obedecer os mandamentos, isso me salvasse, Jesus não precisaria ter vindo. Esquece disso não. Ele veio porque eu não dava conta. Ele fez o que eu não conseguia fazer. Aí, até o Sherman. Esse é o amém do Sherman. Amém? E o Isaías 64, 6, para falar das nossas justiças. Ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro. Do impuro lá de trás, do impuro que não tinha acesso a Deus, do impuro que não podia participar das reuniões, o impuro que era perdido, o impuro que impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia. Eu já falei sobre isso. É o absorvente usado. Sou eu apresentando para Deus as minhas credenciais, as minhas obediências, às vezes até os meus motivos e justificativas por não fazer ou deixar de fazer. Então, ele fala, bacana, Marcelo, esse absorvente usado que você me apresentou. Aí você fala, nossa, que nojo. É o que está escrito. É o que está escrito, é o que antigamente eu apresentava para ele, como se fosse algo justificável, que me justificasse, que os meus atos ou a minha obediência, que eu achava que era uau, na verdade era uma obediência parecida com um trapo da imundícia ou de imundícia. Combinado, meu amigo? Pastor, então o que eu faço? Continue fazendo o melhor, obedecendo a palavra de Deus em tudo, para que você tenha vida boa e longa sobre a terra. Amém. Amém? Amém. Continuando, o que eu separei lá, que eu não sei qual que é o próximo lá, Bitos? Esse daí é bacana demais, que eu quero linkar com o Lucas 18. Um dia eu preciso fazer um só sobre confessar pecado, né? Esse também é de doer quando a gente entende, é libertador quando a gente entende isso. 1 João 2,1, João diz assim: caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis. Então o entendimento, a orientação é assim, procure não pecar, procure não errar o alvo, procure não fazer as coisas erradas, porque coisa errada gera consequência. Procure não ficar plantando abacaxi, Marcelo, porque já você colhe, e às vezes vai pegar um abacaxi bem azedo, né, bem espinhento, com a coroa, que não é coroa da justiça, não, a coroa bem das estranhas. Caros filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, por um acidente, alguém pecar, take it easy, fique em paz. Nós temos um advogado junto ao Pai. Quem? Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo mundo. Então, o que Jesus fez, ele aplacou a expiação. O que é o ato né? A expiação? O sangue de um animal derramado, o sangue de um animal inocente derramado em favor do pecador. Lá em Israel, é o dia do Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão, é o dia mais importante que existe. Por quê? Principalmente no templo lá atrás, no templo e no templo. Então um animal perfeito era escolhido, separado, o sangue dele era derramado e fazia então a propiciação. Pegava aquele animal, o sumo sacerdote Arão entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. E eu gosto, é bacana isso, que fala que ele entrava com sangue alheio. E aí, ele entrando com sangue alheio, ele aspergia
com a ponta dos dedos sobre a tampa da arca, a tampa do propiciatório, era a tampa que propiciava o povo, era a tampa que favorecia o povo, era a tampa que tornava o sangue aspergido sobre a tampa, tornava o povo propício, o povo aceitável diante de Deus. Mas o que é que o povo fez? Nada. E o que é que aquele animal inocente tinha a ver com o pecado daquele povo? Nada. Você entende o Jesus, o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Pelas nossas ofensas pessoais e pelos pecados de todo mundo. E lá atrás, isso era feito anualmente. É o que eu falo sobre o seguro de um carro, de uma casa. Você então tem um carro, você vai segurá-lo. E aí você paga a seguradora, porque se durante aquele período de um ano houver algum dano, algum furto, algum isso ou aquilo, porque você pagou, o seu carro ele é protegido, paga-se uma franquia, mas dependendo, você tem o dinheiro de volta, o carro ressarcido, consertado. Isso era anualmente. E agora? Jesus veio de uma vez por todas, isso daí está lá em... Vê se acha aí bem, por favor. Hebreus 8. Deve estar mais... Quando ali? Dá uma olhada aí. Quando fala que Jesus, agora ele entra portando o seu próprio sangue. E aí, de repente, isso é um sangue, é uma vez por todas. Não é mais o anualmente como Arão fazia. Agora ele faz de uma vez por todas. Está colocando ali... Então, não continua. É bem bacana esse texto. Pode ir mais para frente, então. Então vai no 9. É 9 ou 10. Tururu. Que é quando fala que ele entra. Vamos achar aí, eu gosto disso. Quando Jesus, ele entra no Santo dos Santos. Que na verdade ele entrou no céu, portando o seu próprio sangue. Esse aqui. Eita, obrigado. Hebreus 9:11. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a essa criação. Não por intermédio de sangues e bodes, porém mediante o seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Próximo, não sei se tem próximo, se entra, isso para mim já é suficiente. Não, isso daí para mim já basta. Então, vocês entenderam? Lá atrás era imperfeito, anual, com sangue de animal. Agora Jesus entra de uma vez por todas, portando o seu próprio sangue. Não num tabernáculo terrestre, mas no céu. E ali no céu, ele conquistou a redenção eterna para todos aqueles que creem. Então, quanto mais eu conheço do Evangelho, que eu conheço do que ele fez, eu falo, puxa vida, que maravilhoso, que obra perfeita, que obra suficiente, que redenção perfeita, que pagamento absurdo que o Senhor pagou para me comprar de volta. Né? Me transportou do reino das trevas para o reino do seu amor. Então, do Filho do seu amor. Então, assim, é fantástico, é maravilhoso conhecer mais profundamente para não ficar usando a graça de qualquer forma. A graça, meu amigo, é uma coisa absurda do amor de Deus. Então, como eu sempre falo, para nós, custo zero. Para ele, custou tudo. Custou a vida dele. Então, nunca desvalorize, nunca menospreze o que Deus fez por nós. Então, viver na graça, honrando, obedecendo, reverenciando, respeitando, dando bom testemunho. Isso é viver pela graça. Isso é viver pela fé no que Jesus fez. O resto é um trem bem meia boca, né? Bem raso.
E como, né, das cartas do Apocalipse, que vamos já falando também, né, tem recompensa. E eu também estou atrás das recompensas. Combinado? Vamos para o finalmente ali, para os últimos textos, para eu dar sossego bobinho hoje. Acho que já vai pro Gálatas 2:16. Então, não, quando eu estava falando, então, que Jesus fez a propiciação, é a mesma palavra no grego do publicano. Quando ele disse assim, ser propício a mim, assim, aplaque essa ira do Senhor contra a minha vida. Eu não dou conta, o Senhor tem que fazer algo, porque eu não tenho nada para te oferecer, eu não tenho boas obras, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, eu não tenho obediência, eu não tenho nada para te oferecer. Se o Senhor for me julgar baseado na lei, eu sou o primeiro a ser condenado. Então, quando ele fala ser propício a mim, é isso, seja benevolente, seja benéfico a mim. Não é me recompense, porque se for para recompensar, é inferno. Mas seja misericordioso comigo. Seja gracioso comigo. Essa mesma palavra, ser propício, foi o que Jesus fez. Ele fez a propiciação. Ele me tornou propício. Ele me tornou aceitável diante de Deus. Tudo que era sobre a minha vida recaiu sobre Jesus. E o que era sobre Jesus veio sobre a minha vida. 2 Coríntios 5:21. Deus fez daquele que não tinha pecado algum, Jesus, a oferta por todos os nossos pecados, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Fomos justificados porque Jesus foi amaldiçoado. Fui abençoado porque ele foi amaldiçoado. Fui justificado porque ele foi declarado injusto, sem cometer pecado. Hein? Eu, pecador, declarado justo, ele sem pecado, declarado injusto a ponto de ser colocado no madeiro. Porque, como está escrito, Gálatas 3,15, se eu não estiver enganado, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro por causa do meu pecado, moço. Por causa do seu pecado. Então, quando a gente vai entendendo isso, eu falo, puxa vida, a graça, ela vai crescendo, aumentando, e nós vamos entendendo e valorizando e procurando viver uma vida sem erros, sem nada disso. Vamos voltar lá então, Bitos, para finalizar. Paulo entendeu isso. Paulo fala o que ali em Gálatas 2,16. Estamos plenamente conscientes. Paulo, entretanto, que o ser humano estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus a fim de sermos justificados pela fé em Cristo e de forma alguma pela prática da lei, porque é por certo, porquanto é certo que por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Ninguém, meu amigo, é ninguém. Se Paulo, que era o cara, chegou a essa conclusão, que dia que você, pelo amor de Deus, vai chegar a essa conclusão? Eu falei que era Gálatas 3:15, acho que é Gálatas 3:13. Mas depois você lê lá, você escolhe lá onde que está. Mas então, é muito bacana a gente entender essa doutrina da justificação. Quando Cristo, a morte dele é para perdoar pecado e a ressurreição para me justificar. O que é, pastor? Gálatas 4:25 fala sobre isso. Também depois que eu entendi esse versículo, eu segui a sequência. Que é o 5:1, e eu falei, agora eu estou em paz, porque eu entendi o que ele fez. Romanos 4:25. Ele foi entregue, Jesus foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados. Os pecados de antes, do passado, do presente até o futuro. Você foi perdoado. Pastor, eu tenho que confessar pecado? Não. Tem não. Pastor, eu gosto de confessar meu pecado, fica à vontade. Eu também, às vezes, eu falo, Jesus, pisei na bola hoje. Ele fala, aham. Mas do outro lado da moeda, e aí? Estamos bem, Marcelo. Você continua sendo meu filho, continuo te amando.
Lembra da mulher que foi pega em flagrante adultério? Não te condeno, vai em paz e para com isso. Você não quer tomar pedrada, Marcelo? Não. Você não quer ficar disputando comida com porco, Marcelo? Não. Então, procura viver, não sai nem para a direita nem para a esquerda, procura viver a vida bacaninha ali, que vai ser boa para você, né? Então, e um dia eu quero falar só sobre a não necessidade de confessar pecados, que é libertador também. Isso também nunca, isso não me deixa, então agora eu não preciso mais, então não preciso ficar confessando pecado, então eu vou. Vai nada, moço, se você entender, você não vai não. Você vai querer viver uma vida bacana e provavelmente você vai errar, só que a reação será diferente. Ao invés de chegar diante de Deus, Deus, eu sou um pecador, eu não valho nada, você vai chegar e falar assim, pai, eu errei. E você vai ouvir dele, ele falou assim, eu sei, eu vi. E aí eu continuo te amando. Quer um conselho de pai? Faz isso mais não, que pode ser ruim para você. Mas, Marcelo, estamos bem, viu? Fica de boa, fica em paz. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Espera aí, Jesus morreu para perdoar pecado, ponto 1. Ponto 2, ele foi ressuscitado para a nossa completa justificação. A ressurreição de Jesus é como se fosse o recibo da morte suficiente e aceita pelo Pai em favor da humanidade. Não entendi, pastor. O que Jesus fez, porque Jesus morreu, todo mundo morreu. Naquele dia, Jesus foi crucificado ao lado de 2, os 3 morreram. A diferença é que ele ressuscitou. E essa ressurreição, ela traz qual contexto essa revelação para nós? Que a ressurreição de Jesus é o recibo de Deus, que o que ele fez, morreu para perdoar pecados. Ou seja, se ele perdoou o meu pecado, eu sou inocente. Eu não tenho pecado. Se ele perdoa o meu pecado, eu serei acusado de quê? Eu posso chegar até diante do juiz e o juiz vai falar assim, mas o que tem de errado nele? Não tem de errado nada do Marcelo. Marcelo é livre. Você pode sair daqui. Não sei nem por que você veio aqui. Porque se você não cometeu crime algum, se você não tem delito algum, você é um réu que não sei nem o que você está fazendo aqui. Você pode sair, viver a sua vida livre. Então, quando eu entendo isso, Jesus ele morreu para perdoar todos os meus pecados. E ele foi ressuscitado para minha completa justificação. Ou seja, Marcelo, depois que você recebe o que Cristo fez, você é perdoado e você é justificado. Você é declarado inocente, sem culpa e aceitável para ele. Mas o que eu fiz? Nada, por isso que é pela fé. Lembra Romanos 1,16? Que o justo viverá pela fé, que é uma justiça que vem de Deus, que do início ao fim é feita pela fé e não pelas obras. Então, quando você vai entendendo, você vai vendo que a obra de Cristo, ela não teve só início. Ela não é só a porta de entrada. Ela é a porta, o meio, o caminho e a porta de saída para o céu. Ele fez tudo, não deixou margem para o Marcelo fazer. É mais ou menos assim, agora você entrou, né? Eu ouvi de uma pessoa que eu tinha até respeito por conhecer a Bíblia. Mas ele fez um livro dessa grossura, transformando a graça transformadora, e ele fez a graça transformadora desse tamanho. A graça transformadora, ela é só a porta de entrada. Eu assisti um podcast dele de 2h30. A graça não te salva, ela é só a porta de entrada. Depois que você entra por essa porta, a partir daí, usa até o texto. O caminho é apertado e a porta de saída é estreita, meu amigo. Você está ficando louco comigo, moço? A graça, ele fez tudo. Ele morreu, ele foi ressuscitado, ele me salvou, ele me adotou, ele escreveu, ele fez tudo. Tudo é tudo. Ele não deixou um espaço para eu errar. Não vou entrar aqui no pormenor de Hebreus 6,4 do apostatar a fé, que é outra coisa. Porque ninguém que fala do cara desviou, que perdeu a salvação, nunca fala sobre abandonar a fé. Fala de práticas e comportamentos fora da palavra de Deus. Ninguém nunca foi salvo por um bom comportamento. Então ninguém nunca perderá a salvação por um mau comportamento. Bom comportamento te dá uma conduta, te dá uma vida boa na terra. Mau comportamento te dá uma vida péssima na terra.
Se bom comportamento levar as pessoas para o céu, Jesus não precisaria ter vindo. Salvação não é o que eu faço, salvação é o que ele fez e eu creio. Então, esse negócio de a justificação de Jesus, o perdão e a justificação, como está escrito ali, é completo. Não tem parte. Agora é a tua parte. Agora você tem que cuidar. O teu filho, você que é pai e mãe que está do outro lado aí, parabéns, pais, pelo dia de ontem. Você que é pai, depois que teu filho nasceu, ele vai deixar de ser teu filho porque ele desobedeceu? Teu filho tomou bomba na escola, então foi reprovado na escola? Foi reprovado como filho? Não existe isso, moço. Não existe isso. E Jesus chega a dizer o seguinte, ainda que uma mãe que esteja amamentando abandone o filho, ele fala, eu nunca te abandonarei. Jesus chega a dizer, aquele que vier a mim, eu nunca lançarei fora. Ele veio pela fé. Agora, no meio da caminhada, ele abandonou a fé, não sou eu que estou rejeitando, é ele que está me rejeitando. Então, vamos separar joio do trigo. Dizer que a obra dele é incompleta? Dizer que tem a minha parte na minha salvação? Nem escolhê-lo, foi ele que me escolheu. Eu não amo, porque primeiro ele me amou. Mas eu me arrependi, Romanos 2,4. Não esquece não que foi a bondade de Deus, a tolerância de Deus, a paciência de Deus e a misericórdia de Deus que me levou ao arrependimento. Então, ele não deixou nada para eu fazer. Ele fez tudo e agora é só o seguinte, Marcelo, você quer? É de graça. Eu paguei todo o preço. Todo o preço. Eu não vou deixar 1 centavo para você pagar. Eu te adoto como filho do jeito que você está e nós vamos viver uma vida fantástica. É muito sério isso. Porque tem pessoas aí grandes, né, com alcance, com a boca desse tamanho, com milhões de seguidores, falando asneira, falando bobagem, diminuindo a obra de Cristo e empoderando o ser humano. Eu gosto muito de Paulo. E nós estamos falando de Paulo, moço. O currículo de Paulo lá em Filipenses capítulo 3, você vê, não tem ninguém que chegue nem aos pés de Paulo. E Paulo chega a dizer que todos esses valores que ele tinha, agora ele considera como esterco. Igual o Rubervan falou. Você entende o que é esterco? Você entende, né? Paulo foi bem... Esses valores de eu sou judeu, de filho de judeu, porque eu cumpro a lei, porque segundo a lei irrepreensível, quanto à igreja perseguidor, bereré, da tribo de Benjamim, bereré, bereré. Ele falou assim, tudo isso que para mim era lucro, eu considero agora como perda. Na verdade, eu considero como um esterco. Não estava falando que a lei, estava falando dos valores que ele tinha. Ele fala, tudo isso para mim é esterco. E eu estou atrás de conhecer a obra de Cristo, o poder da sua ressurreição, ser achado nele, encontrado nele, e quando ele vier, ele me levar junto. O Paulo que fala, miserável homem que sou, quem poderá me livrar desse corpo da morte? E ele responde, graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pessoas hoje empoderando o ser humano, pessoas hoje falando, você tem que obedecer, você tem que fazer isso, porque se você fizer, Deus vai ver, para com isso, pelo amor de Deus. Sabe? A graça, ela é perfeita, ela é suficiente. A obra de Cristo é mais do que suficiente para todos nós. Amém. E o Rubervan falou aqui que aí ele já viu um famoso, um dia desses, falando o contrário, que para o perdido, primeiro é a lei, para disciplinar. E depois o processo da graça, porque se já entrar com a graça, não tem mudança. É tenso demais, Marcelão? Vai vendo. O povo está preocupado com comportamento. Uhum. Que aí não muda, não transforma. A gente lá nos Estados Unidos, a gente estava falando. Éder e Larissa, a gente estava falando isso. Porque, né? Essa preocupação do povo de transformar. Moço, Jesus não veio para transformar ninguém, não. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Ele veio para salvar. Uhum. A transformação, ela acontece depois.
Primeiro batiza, depois ensina. Aí tem essa turma aí que primeiro ensina, dá apostila, faz prova, faz curso, faz entrevista. E o Evangelho? Ai, ai. Nó. Eu fico feliz. Para finalizar, Romanos 5:1. Então, o capítulo 4 de Romanos termina no versículo 25. Ele foi entregue para perdoar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Capítulo 5, a sequência do 4:25, é o capítulo 5. Paulo diz assim: portanto, havendo sido, não havendo, né, seremos lá na frente, não, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? Da minha obra, da minha obediência? Não, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Havendo sido justificados. O que você acabou de ler? Que ele morreu para te perdoar, Marcelo. O que você acabou de ler? A ressurreição dele mostra para você, mostra para todo mundo que a obra dele foi aceita pelo Pai. E agora, através da morte dele, perdão e justificação. Perdoado, não leva em conta mais o que você fez. Justificado, eu te declaro inocente e sem culpa e aceitável diante de mim. Baseado no que ele fez, Marcelo, fique em paz. Fique em paz. Então eu quero que você durma com essa palavra. Fique em paz. Se você creu nele como seu Senhor e seu Salvador, se você o recebeu, quem crer e for batizado será salvo. Essa é a obra dele. Ele fez isso por você. Você recebeu, a todos quantos o receberam. Não está escrito a todos quantos o obedeceram. A todos quantos o receberam, foram tornados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram nem da carne, não é obra, não é esforço, nem do sangue, não é hereditário, e nem da vontade do homem. Hoje eu acordei com vontade de nascer de novo. Não, mas foi da vontade de Deus. João capítulo 1, verso 12 e 13. Então, fique em paz. Você não foi tornado, como eu tenho falado, você não é membro de igreja, você não é servo de Deus e você muito menos é ovelha de um pastor. Você é um filho ou uma filha de Deus, perdoado e justificado para sempre. Conselho de graça: continue procurando, procure obedecer a palavra, procure respeitar a palavra, procure ser orientado pela palavra, procure dedicar-se ao Deus, ao ministério, à igreja, envolver-se com as coisas de Deus. Procure ser a melhor versão de si mesmo nessa terra em favor do reino de Deus, mas nunca com o propósito de ser perdoado ou justificado, para que você não tropece como Israel tropeçou. Amém? Finalizando, aquele que nele crê, ninguém jamais será envergonhado. Amém. Glória a Deus. Ponto. Ponto. Ó, e hoje foi longo, hein? Obrigado a todos vocês. Rafael Vieira entrou aqui. Deus abençoe. Rapaz, sumido, ótimo hein, estudo. moço? Que dia que você vai aparecer aqui? Muito obrigada a todos que comentaram, que acompanharam, que deram sua participação aqui, os que ficaram quietinhos, mas estavam conosco esse tempo todo. Glória a Deus pela sua vida. Compartilhe esse estudo, né, com as pessoas que você conhece, para que elas sejam libertas também, em nome de Jesus. Para que elas sejam libertas da lei e apaixonadas por Jesus Cristo. Amém. Amém? Muito obrigado Amém. a todos vocês. Thelmitas, Binho, Shermans, cadê o Sherman? Tá por aí. Aê, meu amigo! E todos vocês que estão em casa, Brasil, fora do Brasil, grande abraço, beijo para vocês, que vocês tenham uma noite em paz com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.